Pessoal, estamos começando aqui mais um hangout aqui dos experimentalistas, né, que foi um grupo que a gente criou aí há um tempinho aí para debater os rumos da esquerda, né, debater os grandes temas nacionais por uma visão progressista, mas também fazer, né, o que a gente achava que estava faltando, que era debater a própria esquerda, né, qual o sentido de ser esquerda hoje. E agora a gente vai debater aí um tema aí que é o tema da ordem do dia, um tema muito importante para o país, vai determinar aí o curso das políticas públicas para os próximos anos, que é a PEC 241, que agora a PEC 55 no Senado, né? E a gente vai conversar hoje aqui com o Rafael Bianchini, que é bacharel em Economia e Direito, mestre e doutorando em Direito Comercial e é analista do Banco Central. Tá? Sem mais delongas, pessoal, eu vou passar aqui a palavra para o Rafael, né? Aqui é sempre uma conversa informal e ele vai falar um pouco sobre o que é a PEC 55 para a gente e depois a gente vai abrir aí para discussão. Então, Rafael, a bola é sua. Ok, boa noite. Bom, vamos primeiro, a PEC diz respeito a um problema, então gosto de começar pela questão da crise fiscal. Independente das pedaladas que houve no primeiro governo Dilma, principalmente, até 2013 a União produzia superávit primário bem alto. A partir de 2014, com a recessão, que começou no segundo trimestre e dura até hoje, ninguém sabe quando vai acabar, o Estado brasileiro, o setor público, acumulou um déficit primário de cerca de 225 bilhões de reais entre 2014, 2015 e até outubro desse ano, ou seja, é um déficit bem elevado, cerca de 4% do PIB, e o pior não é o tamanho. Se fosse um déficit com uma possibilidade de reversão, o mercado não estaria tão preocupado, a questão é que só se vê ele aumentando. Claro que tem questões extraordinárias, como a quitação das pedaladas, mas também tem o dinheiro da repatriação, então ele é um problema, existe um problema. Mas o problema vai além do déficit primário, e aí é interessante porque a PEC ela tangencia os outros problemas. A dívida pública, a dívida bruta teve um aumento de 1,4 trilhão de reais entre dezembro de 2013 e o final de outubro, ou seja, é um aumento muito expressivo, é uma trajetória insustentável, tanto do saldo primário quanto da dívida pública. Então eu vejo muita gente comparando, mas tem país que tem dívida pública do mesmo nível da nossa, tem país que tem déficit primário do mesmo nível do nosso. É verdade, mas além de outras diferenças, de que não pode comparar país desenvolvido com subdesenvolvido, tem a questão da trajetória. A nossa trajetória está muito ruim. A questão essa reversão do déficit primário, ela decorre principalmente de uma queda de receitas muito forte. E aí tem gráficos, eu coloquei no meu blog, a Tesouro Nacional disponibiliza mensalmente, mostrando que a receita teve uma queda muito forte. Mas isso não significa que não há um problema do lado das despesas, porque também muita gente dá a entender que não existe nada. Existe. Algumas despesas crescem no automático num ritmo insustentável. O maior exemplo é Previdência. Nos últimos anos, a despesa com Previdência cresceu, acho que 6%, ou mais de 6% ao ano em termos reais, acima da inflação, e a tendência é que só cresça, porque se a regra não muda e a população envelhece, a despesa com Previdência cresce mais. E aí se misturam coisas, um ajuste estrutural da Previdência que é necessário, com uma questão conjuntural de reverter essa trajetória da despesa primária da União. O grande problema é que hoje despesa de Previdência representa, e quando eu falo Previdência, esquece o serviço público, que ela é uma outra conta, 40% da despesa primária. Significa que, independente do ministro da Fazenda, eu tenho 40% da despesa primária crescendo 6% real ao ano, e sem nenhuma, e claro, a despesa vai crescer, a população envelhece e acho que ninguém aqui deseja diminuir a cobertura, que acho que é uma conquista importante. Então, tem isso. Agora, uma coisa que as pessoas têm tratado, que eu discordo bastante, é quando elas tentam dissociar a despesa de juros da trajetória primária. Se você tem uma trajetória primária insustentável, isso tende a refletir na carga de juros. A carga de juros vai ficar mais elevada.
Mas, fundamentalmente, por que eu fiz essa introdução? Temos um problema de trajetória da dívida pública, de trajetória da Previdência, de queda de receitas, e a PEC não trata de nenhum desses problemas, ou seja, ela até tem uma racionalidade para a despesa primária, mas ela não trata de problemas muito importantes. Então, ela não é a redenção, também entendo, apesar de ser contra, que não é o fim do mundo, né? A proposta, resumido, ano que vem, as despesas vão crescer 7,2% em relação a este ano, e que já é interessante, a PEC já começa com um aumento de despesa real de mais ou menos 2,5%. Mas tem que tomar cuidado, porque não é no início falei, olha, ela vai ser anticíclica. A Previdência, que é mais de 40% do gasto primário, vai crescer no automático, e vai crescer acima da inflação. Judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública estão fora do teto nos 3 primeiros anos. Por quê? Porque houve aqueles aumentos escalonados em 3 anos e, se eles tiverem que cumprir a PEC do jeito que ela está, eles não vão conseguir cumprir. Então, o Executivo vai ter que compensar. Então, se você tirar a Previdência, os aumentos já contratados no Judiciário, ela é praticamente um congelamento de despesas, né? Acredito eu que o Tesouro vai tentar, de alguma maneira, aumentar essa base inicial, fazendo uma quitação anormal de déficit, de restos a pagar agora no final do ano. Porque em dezembro do ano passado houve as pedaladas, então, por exemplo, quando divulgarem o resultado do Tesouro do presidente, isso vai ser lá por volta de janeiro, você vai ter uma queda do déficit, do déficit primário. Então, o Tesouro, de alguma maneira, vai tentar... Só um minutinho, Jorge, posso te pedir um favor? Enquanto o Rafael estiver apresentando, você desliga o seu microfone. Beleza. Vou ligar o meu aqui também. Opa, vamos lá. Manda ver, Rafael. Beleza, vou continuar então. Resumindo, então tem essa primeira questão que judiciário, tem gente que fica de fora nos 3 primeiros anos para acomodar o aumento que já foi dado, e a despesa da Previdência vai crescer no automático. Aliás, esse é um ponto interessante, se não tiver reforma da Previdência, a PEC é natimorta, não tenho dúvidas de que ela nunca vai ser cumprida. E ela tem algumas exceções. A mais interessante, que causou alguma polêmica, tem um vídeo da Auditoria Cidadã, é que aportes de capital em estatais não dependentes estão fora do teto. A ideia é, se o governo precisar socorrer uma estatal em dificuldade, a gente tem que pensar que a Eletrobras está com uma situação bem complicada, e ele fizer isso para socorrer a estatal, não entra, porque é uma despesa em tese extraordinária. Na minha opinião, isso é um caminho fácil para ser manipulada essa PEC no médio prazo. Porque no início o que vai acontecer? As despesas discricionárias vão cair ao mínimo, os investimentos vão cair ao mínimo, vai chegar uma hora que não vai ter mais como reduzir investimento, e um possível vazamento, na minha opinião, é usar esses aportes de capital. Não acredito naquela teoria da Auditoria Cidadã, acho que vai ser mais um jeito da União investir, não afetando a meta, né? E o que causa mais polêmica nessa PEC é a flexibilização das despesas mínimas com saúde e educação, que são muito diferentes, têm sido tratadas como sinônimo. No caso da educação, é importante a gente saber que tem uma diferença entre função educação, o que é gasto no Ministério da Educação, e manutenção e desenvolvimento do ensino. O que a Constituição, o artigo 112, determina é que a União gaste, no mínimo, 18% dos impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. É isso que está sendo flexibilizado. Todo o resto, contribuição do salário e educação, não está. O pessoal também fala muito em Fundeb, educação básica. O Fundeb é uma dedução de alguns impostos da União, dos estados, de algumas transferências para os municípios, que não entra como despesa, ou seja, não vai ser atingido com a PEC. É uma dedução de receita. É uma receita que a União arrecada, mas não é dela. Então, isso não vai ser afetado. Também a PEC faz uma exceção para que a União complementa o Fundeb, porque tem alguns estados e municípios mais pobres que não conseguem chegar no valor mínimo. E ela tem uma exceção explícita, ou seja, o primeiro ponto ela sim vai flexibilizar, vai falar, olha, a partir do ano que vem precisa cumprir o mínimo de educação.
mas a partir do outro ano não é o mínimo, vai ser congelar em relação a 2017. Um primeiro ponto interessante é que não é toda a despesa. A educação básica, ela está a salvo. Eu vejo muita gente falando, então não vai cair despesa com a educação. Não, a União é responsável por ensino superior, ensino técnico. São essas despesas que estão ameaçadas. Hoje, em termos de manutenção e desenvolvimento do ensino, a União contribui mais ou menos 20% de tudo que é expendido com a educação. Então, não é aquela catástrofe que se vende, mas sim, vai ter um impacto muito localizado para o ensino superior. Então, a expansão do ensino superior vai ficar bem comprometida. Um ponto interessante é o seguinte, mas a União pode também socorrer, ajudar os entes subnacionais com o ensino básico, até aquela MP do ensino médio prevê que a União vai aplicar recurso. E isso estaria sendo afetado pela PEC, porque ela não vai ter espaço para fazer essas transferências, né? Também surgiram muitas perguntas sobre os 10% do PIB da educação, que vai comprometer. Certamente vai comprometer, mas também os 10%, na minha opinião, são uma coisa muito mal desenhada. Ele não tem prestação de contas, são uma meta muito etérea, que não define o que pode e o que não pode. Então, ela também é outra que nasceu para nunca ser cumprida. Tá? Mas, sem dúvida, que agora que não vai mesmo. No caso da saúde, o custeio é um pouco mais complexo que a educação. Ano passado, a União ela não aplicava um percentual da receita. Tinha uma fórmula que era em relação ao crescimento do PIB, que foi mudada. Foi uma das questões da pauta bomba, que a União aí se mudou a Constituição para ela aplicar escalonado até chegar em 15% da receita corrente líquida. Que dá daria por volta de 100, agora não lembro a ordem de grandeza, enfim, mas é por volta de 100 bi por ano. E foi mudado na pauta bomba. A última vez que eu vi a União estava bem longe de cumprir esses 15%, porque assim, de uma hora para outra, no meio de uma crise fiscal, se aumenta o quanto a União tem que custear em saúde. É óbvio que ela não ia conseguir chegar lá. Nem sei se vai ser cumprido esse ano, precisaria ver números mais recentes, eu tinha visto isso em agosto. Mas é diferente da educação. Enquanto na educação a participação da União ela é menor e muito localizada no ensino técnico e superior, na saúde o custeio já depende muito mais da União. Então, se for comparar essas duas áreas, saúde e educação, a PEC é bem mais problemática para a saúde. Tanto que o pessoal do IPEA lançou uma nota falando que, olha, o custeio da saúde vai ser problemático. E eu discordo de algumas premissas que eles usaram no modelo, mas a conclusão geral é bem próxima daquilo que eu acredito. Sim, vai mexer no custeio da saúde. Até acho que pode ser é legítimo se mexer, mas você não pode mentir que você não está mexendo. Acho que isso me incomoda bastante no debate sobre a PEC. O pessoal fala, não vai mexer com saúde, não vai mexer com educação. Se não fosse para mexer, não flexibilizaria os limites mínimos da Constituição. Não falaria que por 20 anos eles estão suspensos. Agora, e tem um outro aspecto da PEC que quem trabalha no setor público vai entender melhor o que eu estou falando. Na minha opinião, ela vai exacerbar uma ineficiência que a gente tem de aplicação de recurso público. Hoje é assim, começo do ano a gente sabe que tem contingenciamento de orçamento, final do ano é aquele desespero para gastar porque contingenciou demais no começo do ano. Por quê? Todo órgão público ia chegar no ano seguinte e falar, eu precisava de todo o meu orçamento para gastar no ano. Com a PEC, não tenho dúvida que os órgãos vão usar o orçamento inicial como meta e não como teto. Então vai ter um desespero para se gastar. Se não for feito pente fino, a tendência de todo mundo tentar lutar para preservar o status quo vai ser muito grande e gastar no que der para poder executar o orçamento. E aí, vamos para o lado que eu acho que a PEC tem aspectos positivos, sim. E aí, para mim, a racionalidade dela. No momento que você tem despesas primárias, numa trajetória de crescimento que ninguém consegue controlar, ela, em tese, dá um controle nisso, fazendo a ressalva de que, se não mexer na Previdência, a PEC não vai funcionar. E fazendo a outra ressalva de que eu acredito que, para investimento, o aporte em estatal não dependente vai ser um meio utilizado, chamem como pedalada, enfim. Mas ela ajuda na política monetária. E aí acho que é um ponto que a gente precisa entender a racionalidade do modelo. Ela é um pouco anticíclica. Ano que vem ela aumenta a despesa. No outro ano, que a inflação vai ser menor, ela diminui. Para a política monetária, isso dá um norte. Até se vocês olharem a ata do Copom, o pessoal fala, olha, precisa de um ajuste fiscal para a gente poder baixar juros mais rápido.
que isso seja retórica, formação de expectativas, mas enfim, ela tem sua função, ela pode contribuir para a queda da Selic. E não só para a queda da Selic, no momento que você estabiliza a expectativa de inflação e tudo mais, cai o custo de outros títulos públicos. Isso tem um potencial de tornar a dívida pública mais barata. Eu acho que às vezes a gente fica, não vai funcionar. O receituário tem sua racionalidade interna. E agora, para mim, o principal risco da PEC é no salário mínimo, que eu acho assim, vamos ser sinceros, educação, o ensino superior, por mais que ele tenha ampliado o acesso no Brasil, ele é ultra elitizado, ele é para uma minoria. Até acho que se a gente ficar batendo muito nessa tecla, a grande maioria da população brasileira não tem nem acesso ao ensino superior. E ela não vai sentir. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Agora, na questão do salário mínimo, eu acho grave. Por quê? Hoje o salário mínimo é o piso dos benefícios da Previdência. Como eu falei no começo, Previdência se você usar todas as despesas que tem salário mínimo como piso, você chega em quase metade da despesa da União. De um lado, tem proposta de desvincular o que é assistência do salário mínimo, que isso existe há muito tempo. Existem também estudos de que, olha, a despesa de previdência não contribui tanto para cair desigualdade e tudo mais, mas mesmo assim não se conseguiria. E aí entra o principal problema do governo não dar os reajustes, a União não dá reajuste para o salário mínimo. Porque eu vejo muita gente, mas o salário mínimo, se ele for muito alto, a população vai para o setor informal, vai ficar desempregada. Mais ou menos, o salário mínimo também influencia o setor informal. E esse, para mim, é o grande problema. Uma boa parte da queda da desigualdade que a gente teve veio via política de valorização real do salário mínimo. E no momento que você quebra isso, você corre o risco de que um efeito colateral da PEC seja arrochar o salário mínimo e aumentar a desigualdade, enfim, que eu acho que aqui é um consenso de que o nosso nível de desigualdade é um problema. Então, encerro a minha parte e abro para as perguntas, tentando ser o mais breve possível. Rafael, obrigado aí, sensacional. Eu acho que esse é um espaço muito bacana e reflete assim, o tipo de debate que a gente quer fazer. Abre o teu microfone, Davi. Opa! Agora. Então, Rafael, obrigado aí, foi muito bacana e eu acho que reflete um pouco assim o tipo de debate que a gente está disposto a fazer, né? Que é um debate progressista de esquerda mais objetivo, né? Que não fuja da realidade. Eu acho que você exprime muito bem isso daí. Então vamos para as perguntas agora, né? Eu tenho as minhas aqui. O pessoal tem aí também. Para começar aí, né, para animar um pouco, eu estava lendo o texto da PEC, uma coisa que eu achei curiosa, ainda mais lendo seu blog, depois eu confirmei um pouco isso, de alguns mecanismos concentradores de renda que a gente pode identificar, ou potencialmente concentradores, né? Além dos que você falou do salário mínimo, por exemplo, eu fiquei pensando numa coisa, né? Logo no início ali do texto, né, a gente vê que os limites das despesas reais eles são separados de maneira individualizada para os poderes, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública da União. Logo mais embaixo diz que o Executivo pode cobrir, né, o teto dos outros poderes. Quer dizer, ele pode renunciar de si para aumentar o teto dos outros poderes. Se a gente pensar, né, que a elite do funcionalismo público já tem quer dizer, já consome mais do que em muitos países aí, em termos percentuais de recursos públicos, isso me parece mais um mecanismo concentrador de renda em potencial. Né? Se a gente considerar, né, que os lobbies que hoje vencem no orçamento vão continuar vencendo nos próximos anos. O que você acha disso aí? Não, concordo totalmente. Assim, a gente tem aqueles estudos que comparam o custo eles falam custo do judiciário, mas a verdade é função judiciária, que inclui o judiciário, Ministério Público e Defensoria. O Brasil é recordista, é mais de 1% do PIB, se não me engano, 1,5%, 1,6% do PIB. A ideia da PEC no curto prazo, aumentar um pouco a participação da função judiciária, ou seja, aumentaria com proporção do PIB.
o que já é ruim ficaria pior, porque exatamente para honrar esses aumentos escalonados, tudo mais, e dizendo, olha, é como se ela admitisse, a participação atual está ok, a participação atual é um problema, o que se gasta com função judiciária no Brasil é uma anomalia. A questão é, me colocando no lugar de quem está fazendo, pensando numa pessoa séria, que acredita realmente em ajuste fiscal, não quero comprar essa briga. A PEC, ela usou nesse aspecto a linha de menor resistência. É claro que se a gente pensar do ponto de vista progressista, a gente sabe, e aí eu faço minha culpa, que eu também sou servidor público federal, as remunerações completamente distorcidas. Nós, em geral, tivemos aumentos, alguns mais, outros menos, e deveria ser o primeiro a falar, bom, acabou o aumento para todo mundo, está todo mundo, vocês estão congelados em termos nominais e eu vou beneficiar quem é mais pobre, que vai ficar poupado no início, mas não foi essa a linha da PEC. A PEC foi, bom, vamos aceitar o status quo e vamos seguir em frente, congelando, todo mundo vai pagar igual. Por isso que eu sempre falo, concordo mais com a Cátia Abreu do que o pessoal da esquerda. A Cátia Abreu fala, vamos dividir a conta, porque hoje vamos manter do jeito que está. Então, nesse aspecto, concordo muito, mas também comprar essa briga politicamente ela é super arriscada, e vamos lá, judiciário tem um monte começa por auxílio moradia, salário acima do teto, que não é uma exceção, e um monte de penduricalho, salário que não é transparente, então super regressivo nesse aspecto. E aí, pessoal? Com vocês agora aí. Afonso, João, Jorge, Daniel. Alguém tem alguma questão aí pro Rafael? Sim. Oi, Rafael. Mande ver. Beleza? Rafael, eu li o teu texto também, achei alguns textos seus sobre a PEC, no Facebook também e no teu blog. Gostei muito dos teus textos sobre a PEC. Os textos mais ponderados, assim, que eu li. Agora, tu dá muito enfoque nesse ponto que tu falaste agora, que mencionaste, né, que é necessário que haja uma racionalidade maior do lado do gasto também, que seja combinado com a progressividade tributária, com a progressividade do lado da arrecadação também. Eu concordo com termos, mas, assim, apesar disso, eu tenho uma visão um pouco pior da PEC, um pouco mais negativa da PEC do que tu apresentas, assim. Primeiro pelo fator que o Davi falou ainda agora, né, que quem já está mais em cima, as categorias que têm mais organização, que têm mais capacidade de pressão, acabam ganhando mais. Então, para mim, é muito claro que desses 20 anos, ou o tempo que vier a efetivamente durar a PEC, o gasto que vai ser efetivamente cortado, o gasto que vai deixar de ser feito, o gasto que vai ser reduzido, é o gasto no mais pobre. E principalmente, o que me incomoda mais, assim, nessa discussão toda, é não se olhar o espaço gigantesco que se tem do lado da arrecadação. A arrecadação é absurda da estrutura tributária no Brasil. Não tem estudos atualizados sobre isso, eu não conheço pelo menos, mas tem um estudo da professora da FEA, esqueci o nome dela, analisando a POF de 2002, de 2003, onde ela mostra, ela segmenta pouco, né? Ela segmenta só por DCIS, assim. Ela mostra que a carga tributária total, direta e indireta, sobre os 10% mais ricos era de 25%, e sobre os 10% mais pobres era de 49%. Hoje, com os estudos do Gobet, do Araí, com os papers do Zé Roberto Afonso, já fica claro que se cortar mais, se cortar onde está realmente a renda, no 1%, no 0,1%, essa carga tributária é muito menor ainda. No 1%, salvo engano, é 6% de tributação direta, imposto de renda. E aí tem isenção dos dividendos, que é uma jabuticaba também, uma coisa só nossa. Quem é titular de pessoa jurídica não paga nada, paga imposto de renda zero quando vai fazer as suas retiradas, enfim. Então acho que tem um espaço tão grande, uma justiça tão grande, uma possibilidade tão grande de se tampar o buraco fiscal sem tocar
em 99% da população, só reduzindo essa injustiça, e quem está muito em cima já é muito privilegiado, que, sinceramente, eu não tenho essa mesma visão da PEC 55 como esse second best, como uma coisa melhor do que nada. Eu sou muito crítico disso, assim, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho disso. Tu achas mesmo que era necessário alguma medida para controlar a política, digamos assim, para deixar a política mais amarrada pelo lado do gasto, considerando tudo que já foi falado, o crescimento populacional, o envelhecimento, toda a mudança demográfica, e diante desse espaço todo que se tem do lado da Receita? Complexo. Assim, fazendo o pessoal que não leu o que eu escrevi, primeiro, eu digo que é um second best no sentido que, dado que não há uma disposição em se aumentar a carga tributária, que caiu muito nos últimos anos, é sempre importante ressaltar isso, porque ela não vem aumentando, como as pessoas têm falado, chegou a bater em menos de 32% do PIB em 2014, dado que, usando isso como restrição absoluta, e que não é o que eu acredito que deveria ser feito, ela é uma proposta razoável. Sobre o tempo, como eu te falei, eu não acredito nela sem reforma da Previdência, e ela é muito longa. E assim, o gestor fiscal vai ter seu tempo de encontrar maneiras de fugir dela. Uma delas é usar a capitalização estatal, enfim. Acho que ao longo do tempo isso vai ser criado, lembrando que também ela é uma emenda constitucional, feita no atropelo, no desespero, e aí eu já vou entrar nesse outro ponto, que eu acho que é um aspecto chave, porque eu vejo muita gente misturando medida estrutural com medida conjuntural, e aí para mim é o grande problema. E a gente tem já quase 100 emendas constitucionais, então também não é uma coisa tão complexa fazer uma emenda constitucional. Ela vai virar cláusula pétrea de mercado, que você não pode acabar, tudo mais, a gente sabe que vai ser para acabar o mundo, mas também a gente sabe que a gente vive um momento de completa anomalia política. Então, se criou um consenso para ela muito rápido, também acho que pode se acabar. E em 10 anos ela também pode ser, o indexador pode ser mudado por lei ordinária. Mas caindo nas questões de reforma estrutural, esse para mim é um grande problema da gente, aí eu faço meia-culpa da esquerda, porque há várias reformas estruturais super importantes e que não foram abordadas. Qual que é o problema? Você chega na hora da crise e aí tu não fala, olha, mas pode resolver com essas reformas estruturais. Só que na hora da crise você não tem tempo, né? Se a gente vai falando de imposto de renda dividendo, por exemplo, lembrando que lá atrás o imposto de renda dividendo foi excluído meio que por uma conta de chegar, na verdade, né? Se usou o que arrecadava com lucro e com dividendo, aumentou a alíquota e fez isso para simplificar a maneira de arrecadar, e ao longo do tempo isso foi criando a distorção. Aí chega na hora da crise eu tenho que fazer, mas uma lei ordinária tem anualidade. Aí eu vejo o pessoal, mas o IGF? IGF é uma lei complementar que nunca a gente conseguiu avançar nada, e quando você olha os projetos de lei, a arrecadação dele é muito pequena. Então, óbvio que eu sou a favor de todas essas medidas, mas no momento da crise, você é o gestor que está lá, pensando em quem está controlando o tesouro, você não consegue com essas medidas fazer. E aí entra do lado também um discurso muito comum na direita de gestão da coisa pública, tudo mais como um meio de se diminuir o Estado, e para mim cai também nessa mesma... É óbvio, todo mundo é a favor de uma melhor gestão da coisa pública, de reduzir ineficiência, melhorar, mas isso leva tempo para surtir efeito, e muitas vezes nem vai no lado da despesa, vai no lado de um serviço público melhor. Então, não é ser contra, mas você tem um problema de curto prazo para resolver. Mesma coisa a Previdência. A Previdência é um problema estrutural. Não é reformando a Previdência que se vai fechar a conta do próximo ano. E aí eu vejo, a reforma da Previdência é essencial. Ela era em 2010 também. Porque qualquer projeção atuarial do nosso regime geral é problemática. A regra é a mesma desde o início dos anos 90. No final dos anos 90 teve o fator previdenciário e aí não se mudou. E desde então a expectativa de vida da população brasileira teve um aumento fenomenal. Foi um dos maiores do mundo. Que bom. E aí chega na hora da crise, tem que reformar a Previdência. Mas já era sabido isso antes. Aí eu tenho que aceitar o que alguns economistas como o Lisboa falam, que olha, isso daí já estava lá para trás, por que você parou de fazer essas reformas? Do lado da tributação, a nossa tributação é uma bizarrice total. A gente tem uma das tributações sobre produção mais altas do mundo, e aí a carga tributária brasileira não tem, ela é nórdica, de país nórdico, mas com produtividade latino-americana.
e uma tributação sobre a renda, sobre patrimônio, incrivelmente baixa. Se a gente olhar, é muito baixa. É claro que seria um meio, por isso que eu falo, o ideal seria combinar, digamos assim, meu mix ideal, combinar uma CPMF de curto prazo, que é um tributo péssimo, mas arrecada em 90 dias e não tem como sonegar. E a partir daí, preparando uma reforma tributária de verdade, com progressividade, uma progressividade de verdade, mais faixa de imposto de renda, IR dividendos, né, até um ITCMD com alíquota de verdade, não essa coisa pro forma que a gente tem, junto com uma reforma do Estado no sentido de dar mais eficiência, só que isso demoraria para produzir efeito. E no momento que a gente está, não conseguiria fechar o buraco fiscal no curto prazo. E é esse o grande problema. Aliás, a PEC também não fecha. Ela dá alguma previsibilidade. A questão é, eu sei o tamanho do buraco. Porque o grande negócio eu não sei, eu só vejo piorar, eu não estou vendo melhorar. Se a economia recuperar em algum momento, a arrecadação recuperando até daria uma melhora, né? Mas não é que eu sou exatamente otimista com a PEC, é porque eu não acho que ela, primeiro assim, eu não acho que ela vai pegar tanto como as pessoas acham que ela vai pegar. Ela já vai chegar no 10º ano bastante desfigurada. É só olhar como funcionam as leis no Brasil, como foi com a LRF, por exemplo, né? Todos os entes começaram a manipular a despesa com o pessoal num nível absurdo. Então, não vejo por que a PEC não vai ser feito isso. E no 10º ano, novamente, tem essa salvaguarda importante. Rafael, tem um tema que é análogo ao que a gente já está falando e tal, mas que a gente não abordou ainda, tá? Que é o seguinte, as despesas primárias elas são muito rígidas, né, da União. Então, quer dizer, a PEC tem a possibilidade de fazer com que a gente reduza certos gastos, sejam despesas ou investimentos, né, que tem um potencial multiplicador. Dentre eles, por exemplo, os investimentos em infraestrutura, né? Como é que você enxerga isso daí? Como eu te falei, eu acho que no começo, me coloco no lugar, sou secretário do Tesouro, tem que cumprir a PEC, eu vou reduzir o que dá para reduzir. Vou começar a rolar a resta a pagar, vou começar chama de pedalada, mas enfim, vou reduzir investimento, porque investimento é discricionário. Lembrando que Bolsa Família é despesa discricionária, né? Então, mas a margem para reduzir, obviamente, é muito pequena. No início, vai ser feito, vai parar, mas também o nosso aparato institucional de hoje é muito complicado para o setor público investir. O nível de investimento público é muito baixo, isso desde 80, não só por uma questão orçamentária, mas porque a gente tem uma lei de licitações que é ruim. Vamos lembrar que assim, na crise de 2008, hoje é muito fácil falar o caminho foi bom de consumo. A primeira saída adotada foi tentar aumentar o investimento público. Não se conseguiu, as obras não andam, a licitação trava, porque além de problemas de corrupção, que a gente não pode, é óbvio que isso é um problema de licitação, cartel, tem também, todo mundo vai para o Tribunal de Contas denunciar, você não consegue andar com obra pública. E aí, estou bem confortável de falar, não é uma coisa de um partido, porque se você vê, as obras da União não andaram, a Transposição de São Francisco não andou, o metrô de São Paulo não andou, olha pela Copa, a maioria das obras não saíram, as obras de São Paulo para a Copa não saíram até agora, então foram até tiradas. Então tem, mais do que a restrição financeira nos últimos anos, pesou muito um entrave institucional muito forte. A gente tem de um jeito que a obra pública não anda, né? Então, e acho que, novamente, um jeito de resolver a questão do investimento vai ser via aporte estatal. Acho que vai ser usado em algum momento. Mas, lembrando que, assim, a conta das estatais não entra na despesa primária, né? Então, desculpa, da Eletrobras e da Petrobras não entra. Então, é um jeito de você vou fazer um investimento no setor elétrico, faça um aporte na Eletrobras, ela faz. Entendeu? A própria Petrobras. Existe um caminho das pedras. A Petrobras é o maior investidor do Brasil. Boa parte da crise é porque a Petrobras reduziu o investimento drasticamente, né? Então, acho que está por aí. E claro, o setor de infraestrutura tem um monte de coisa, mas a nossa regulação, e aí ela ainda é insuficiente. Também foi uma questão que não foi muito tratada. Até se tentou fazer o Travou? É isso. Opa. Não, agora voltou. Acho que travou.
Então... Mas é claro, despesas preferenciais, despesa discricionária é a primeira. Eu corto investimento, demoro para pagar fornecedor, vou por essas daí. Funcionalismo a gente sabe que não pode reduzir, né? E para mim deveria poder reduzir. Eu não vejo nenhuma razão, numa crise como a gente vive, de se falar, olha, quem ganha acima de R$5.000, eu vou cortar o investimento. A Constituição proíbe hoje. Mas eu não vejo nenhum problema distributivo de falar isso. Você está no topo da pirâmide. Você é o primeiro cara que tem que arcar com esse custo. Em compensação, ano passado, você tem o reajuste Bolsa Família. Você vai ter um aumento de pobreza por uma ninharia, um dinheirinho de pinga, assim, que é muito pequeno, 1 bi, 2 bi. Vai ter gente que cai na linha de pobreza. É a diferença de comer bem ou não comer para algumas pessoas. Tem uma mediação que eu acho importante de fazer nessa altura do debate, que é o seguinte, né? O Afonso tocou muito bem nessa questão, assim, porque toda vez que a gente tenha um cenário no qual você tem alguma medida fiscal regressionista ou com potencial regressivo, né, você questiona, pergunta, né, por que não atacar esse problema do lado da receita? E aí entram bandeiras históricas da esquerda, né, que a nossa experiência no poder não levou à frente, né? A tributação dos dividendos, né, a criação de uma estrutura tributária mais progressiva, ou então tiveram alguns erros também, como a política de desoneração do governo Dilma, né? Mas eu acho assim, Felipe, que o que você está falando é o seguinte: na ausência desses, na total impossibilidade política desses mecanismos, alguma coisa tem que ser feita. O pior dos cenários é ficar onde está, né, nessa atual trajetória. Seria mais ou menos isso? Isso, essa é a ideia. Olha, não, acho que essas saídas estruturais são ótimas. De um lado, dado que você tem um grupo político hoje no poder que não está disposto a fazer isso e fala que não vai aumentar a carga tributária e tudo mais, usando essa restrição como absoluta, que não é o que, digamos, meu parecer como economista, mas é o que esse grupo político decidiu. Ela é uma saída razoável. E tem a outra questão também, que no momento que a crise vem, você não tem tempo mais para ficar, você começa a apagar incêndio, e aí ficar pensando em saída estrutural que leva tempo para surtir efeito, até aí você já foi para o buraco. Para mim, assim, eu penso muito na crise de 2008, na reação de dois países, a Grécia e a Letônia. Um cortou gasto, fez um ajuste super regressivo, teve uma queda de PIB gigantesca, se recuperou, está lá meio mal das pernas, mas não está numa crise como a da Grécia. A Grécia ficou adiando, resolveu fazer ajuste estrutural quando já era tarde demais. E agora, assim, o principal ajuste que é sair do euro, eles não fazem, mas esse para mim é o problema. Chega na hora da crise, aí você começa a ficar, não, mas agora a tributação é regressiva. E você não sabia em 2014, em 2010 que a tributação era regressiva? Assim, porque ela era a mesma coisa. A única coisa que mudou de 2010 para cá foram as desonerações, né? Que, enfim, que tiveram. Eu não sou tão crítico quanto as outras pessoas. Em geral, o pessoal, eu acho que elas tiveram sua racionalidade inicial, elas foram pensadas, focadas em setores exportadores intensivos de mão de obra que não estavam aguentando o câmbio. A gente tem um problema sério de câmbio, que aí para mim também é um problema de pensar a política social dissociada da monetária e cambial. E aí a ideia era preservar um pouco da competitividade desses setores. É claro que se a gente olha para onde foi desonerado, virou, assim, a melhor expressão para mim é festa do caqui, não tem muito o que falar, foi absurdo, seguiu demais, tal, né? Mas, enfim. E lembrando também que eu vejo muita gente dando a ideia assim, mas na década passada tudo era muito fácil, o Lula podia ter feito muita calma nessa hora. Em 2007 o Lula perdeu a CPMF, ele estava no auge da popularidade, a crise não tinha vindo, e a CPMF, que é uma coisa que era relativamente simples, porque ela já existia, o status quo era ela, ele perdeu. Então também, imagina, se você perdeu a CPMF, imagina mexer numa tributação que vai mexer com interesse, né? Muita gente perdendo. E aí, outra meia-culpa da esquerda que eu faço é o seguinte: muitas vezes a esquerda é primária nesses aspectos. Ano passado, os deputados do PT fizeram uma proposta de imposto de renda que me deu vergonha. Porque era assim, quem ganhava menos que 80 mil por mês iria ser beneficiado, quem ganhava mais ia ser prejudicado.
gente, me desculpa, se você ganha mais que 5 mil reais, você já é o topo da pirâmide brasileira. Vivemos um país pobre, as pessoas elas vivem naquela bolha de bairro rico, de cidade grande, acham que aquilo é o padrão e se chamam de classe média. E não entendem que nós somos a elite e a gente tem que arcar mais com esse tipo de ajuste, a elite do funcionalismo todo. Então, é complicado porque às vezes a gente vê a esquerda voltando em umas ideias muito primárias, que não dá simplesmente, né? Ou achar que o IGF vai resolver tudo. Não resolve. Ele tem também seus problemas, tem uma fuga de capital esperada, não é achar que ninguém vai reagir. Também tem essa questão, né? No momento que você cria uma medida tributária, as pessoas vão reagir a ela. Se é uma tributação direta, você vai diminuir a competitividade das empresas. Se é indireta, perdão. O IGF tem a questão de gente mudando para outros países e tudo mais. Não estou dizendo que não pode ser feito, mas não é tão simples quanto muita gente dá a entender, nem politicamente, tecnicamente também. Então, acho que isso tem que ser tomado esse cuidado e tem que ser pensado antes da crise. Chegou na crise, você não vai conseguir pensar. É só olhar como foi o ajuste Levy. As primeiras medidas da Dilma eram super esperadas, o pessoal se disse surpreso, seguro-desemprego, pensão, tudo mais. Quando foi para as mais estruturais, não tinha um plano, né? Era a CPMF e tudo mais, e aí se viu que a gente já tinha que ter um pacote completo, a gente é de esquerda, a gente não tem proposta já pronta no tributário, que a gente já está brigando há anos, né? O dividendo, enfim, o ITCMD a gente sabe há tanto tempo que é super baixo, e esse não precisa nem de emenda constitucional, basta uma resolução do Senado, e que hoje a alíquota máxima é 8%, basta uma resolução do Senado aumentando, e usar isso como moeda de troca na renegociação com os estados. Enfim, existem meios também, não precisa ir para as mais extravagantes, tem coisa que é muito mais simples e a gente simplesmente ignorou. Então, é isso. Afonso, para contraditar aí ou reafirmar alguns pontos aí da recomposição pelo lado da receita, grosso modo, eu concordo com o que o Rafael está falando, concordo mesmo, mas até olhando em termos de nossa carga tributária contra a carga tributária dos países mais desenvolvidos, ou olhando mesmo para a estrutura da nossa carga tributária, é que eu acho realmente que haveria muito espaço. O imposto de renda, a gente tem uma alíquota só pegando todo mundo, desde 4 mil e poucos reais, que é de 27,5%. Isso teria muito espaço para ir para cima. E aquele paper que o SAIS publicou um dia desses foi novamente mostrando o que já aparecia nos papers dele anteriores sobre a teoria da tributação ótima, onde se estimava que a alíquota marginal máxima para o imposto de renda ótima seria de 65%. Já foi até de 91% nos Estados Unidos, e aqui no Brasil mesmo, até a década de 80, já chegou acima de 60% mesmo. A gente acabou se acomodando a pensar que 27,5% é realmente uma coisa muito alta, que é um problema isso, mas o imposto de renda ele corresponde a uma fração pequena da carga tributária brasileira toda, 6%, salvo engano, só, da arrecadação. A tributação, o ITR é menos de 0,0 alguma coisa por cento, é nada, num país que tem a dimensão territorial e a concentração de terras que a gente tem. Enfim, são muitos exemplos onde mostram que em cima, no topo, a gente tem uma tributação realmente de paraíso fiscal para quem é muito rico. E para mim, não era necessário fazer um aumento de carga tributária, era necessário fazer um aumento de carga tributária sobre uma parcela muito pequena da população, efetivamente muito pequena. E no gasto, não acho apenas que teria que estagnar, como tinha que aceitar que nós chegamos num momento histórico, enfim, de aceitar uma paralisação. Acho que, pelo contrário, acho que a despesa com saúde, a despesa com educação, elas têm que crescer daqui a algum tempo. Tem que estar maiores mesmo, maiores em relação ao PIB, maiores se quisermos ter mais educação, maiores se quisermos ter uma saúde com melhor lógica, sempre tentando racionalizar esses gastos. E se fazia mais sentido, isso eu quase apanho, às vezes, quando eu falo sobre isso no grupo, nos anos 90, quando
se falar em austeridade, em outra época, se falar em sistemas mais regressivos, sistemas concentradores de renda, numa época em que os modelos apontavam para isso, os modelos dos Tigres, do Atkinson, que eram os modelos que, de certa forma, avalizaram o que era feito, né, do consenso de Washington, do liberalismo, enfim. Hoje isso é pura ideologia. Hoje, se promover concentração de renda, achando que se vai melhorar efetivamente as coisas, isso gera problema de demanda, que é o problema que o FMI aponta hoje como um problema nos Estados Unidos também, não só aqui. Concentrar mais a renda, deixar cada vez mais, retirar o gasto que é com os pobres, isso não vai ajudar, isso não ajuda no longo prazo a economia, isso acaba tendo a experiência da austeridade na Europa, em uma leitura, não é a mesma leitura que o Rafael apresenta, pode outro dia conversar mais sobre isso, mas, na minha opinião, as experiências de austeridade na Europa não deram certo, não deram o resultado esperado, pelo contrário, acabaram se afundando. E aqui no Brasil mesmo, um grande ingrediente da crise, como o Rafael colocou, foi justamente a falta de investimento da Petrobras. Então, enfim, eu realmente não acredito na PEC, eu não consigo ver esse lado bom de ela promover uma tentativa de racionalizar o gasto, mas enfim, não tem mais jeito, ela vai passar. Não, duas coisas só. A primeira delas, assim, eu não vejo ela fazendo essa tentativa de racionalizar. Acho que essa ideia foi um pouco equivocada. A tentativa dela é que os órgãos públicos agora vão tentar manter o status quo. Isso não é racionalizar, como eu tinha falado no começo. Eu acho que ela vai até exacerbar essa característica. E eu não discordo em nada do que você falou, por exemplo, da tributação progressiva. A questão chega na hora da crise, a gente já deveria estar com isso pronto. Final de 2014, Dilma reeleita, olha, temos uma crise fiscal, temos que aumentar a carga progressiva. A gente deixa para propor isso daí quando a gente está numa situação muito complicada, e novamente, eu não faço parte do governo. O que eu estou dizendo usando a carga tributária como limite absoluto, que é o que eles colocam, né, não tem muito o que fazer. Entendo. Parabéns, sempre. Parabéns e obrigado por essa aula aí mais uma vez. Eu acho assim que, se eu estiver entendendo bem aqui o nosso debate, né, o Rafael que falou no início, né, que claramente a PEC vai comprometer o custeio da saúde, apesar assim, dela manter a maior parte do financiamento da educação básica intacto, ela vai representar, como aliás o governo já vem fazendo, né, um problema de custeio grave aí para o ensino superior e para o ensino profissionalizante, né? A política de salário mínimo está comprometida, então, não sei, se eu entendi bem, eu acho que o Rafael não fez uma defesa, né, entusiástica aí da PEC, mas dado que esse governo não vai atacar o problema pelo lado da receita, ficar nessa atual trajetória de crescimento é o pior dos mundos. Seria mais ou menos isso? É isso. Lembrando assim, é uma divergência entre economistas. Eu discordo completamente de quem compara o Brasil com o austericídio europeu. Eu concordo que o problema da Europa é o austericídio. Só que o problema países individuais, principalmente os periféricos, não podem fazer expansão fiscal sozinhos. A Grécia, se ela quiser fazer expansão fiscal, ela tem que estar fora do euro. Eles têm que aceitar, e esse é o grande dilema da Grécia. E acho que lá resolveria Estados Unidos, o Japão, eles tiveram expansão fiscal, não resolveu muita coisa, mas enfim. Agora aqui eu entendo que o problema é outro, está relacionado a câmbio, tudo mais, não é que eu sou um defensor da PEC. O que eu acho que a PEC vai fazer, ela também tem um quê de jogada política. Além da questão do salário mínimo, que vai agradar o empresariado, ela tem uma jogada política de... Hoje, ela vai dividir quem hoje está unido, na minha opinião. Hoje, se você olhar, é estudante junto com o trabalhador, junto com o aposentado, todo mundo defendendo a expansão do Estado. No futuro, se o estudante de ensino superior defenderem muito o direito de aposentado, vai prejudicar para eles. Aí vão se criar pressões para cobrar mensalidade em universidade pública. E aí fala, olha, o que vier de arrecadação da contribuição social ou de taxa, não sei como que seria a forma,
ficar parte da PEC, pode ser gasto. Ela vai criar pressões, porque ela é tão draconiana no longo prazo, que para mim ela não se sustenta, por isso que eu não acredito muito nas projeções. É claro que tem que tomar cuidado com esse, entre aspas, otimismo, porque, sei lá, se perguntassem para mim em 2010 que a gente estaria onde a gente está hoje no Brasil, eu nunca acreditaria. Mas o ponto é, ela vai criar suas próprias pressões. Bom, vai mexer com o custeio de universidade pública. E aí entra a questão de cobrança de mensalidade, que, abrindo parênteses, eu sou a favor, mas, enfim, se condicionar uma renda minimamente alta, não tem problema nenhum, não seja aqueles 80 mil que não tem pé nem cabeça. Mas o que eu acho que ela vai acabar criando pressões para ser contornada, tá? E não é exatamente uma ideia de racionalizar gasto público, é uma série de puxadinhos mesmo. Eu acho que vai acabar acontecendo no longo prazo. Não dá para achar que 20 anos vai manter a regra. Nem quem criou pensa isso. O próprio Temer sinalizou que em 2 anos pode fazer emenda constitucional. Sim, para mim isso é muito claro. Pessoal, assim, ela não ataca os grandes problemas para mim hoje, que são... O grande problema é a relação Banco Central-Tesouro, que custa caro demais, e o custo de carregamento da reserva. A PEC não toca, e são para mim os 2 problemas fiscais maiores, assim, que a gente pode um dia fazer uma discussão sobre isso, mas que enquanto não tocar nisso, a gente não vai resolver a questão fiscal. Pessoal, a gente está batendo aqui no nosso teto. Alguém tem mais alguma pergunta aí para o Rafael, já para a gente ir para as considerações finais? Eu tenho. Mande ver, meu amigo. Estamos chegando, estamos excedendo o limite já? Não, estamos bem aí, mas vamos para a última rodada agora. Tá, não. Eu vou tentar ser bem objetivo, na verdade. Bom, primeiro, acho que o Rafael foi muito claro e ficou bem claro realmente essa posição dele. Não, ele realmente observa a PEC como o menos pior, né? Ficar do jeito que está, obviamente, a gente ia chegar num cenário crítico que nós já presenciamos em outros lugares do mundo, recentemente, quero dizer, mas eu acho que o cenário da PEC também é bem traumático, assim. Tu falaste em afetar repasse de verbas da União, né, para educação e saúde. A gente sabe que há esse repasse de recursos e estados e municípios hoje basicamente vivem às custas, né, desses recursos da União. Além disso, a questão também de cortes de recursos para o Bolsa Família, que, embora seja algo insignificante dentro do orçamento, mas a gente sabe o impacto social que isso tem. A política salarial é incomensurável, né? Salário mínimo, se desmantelar isso daí, não sei onde nós chegaremos. Então, assim, realmente um cenário aterrorizante. Eu imagino que seja realmente o menos pior, acredito em ti, eu sou bastante leigo com relação a essa situação, mas eu não consigo ver como isso é tão menos grave assim. Para mim, chega a equiparar. Mas olha lá, eu queria te ouvir sobre 2 aspectos só que acabam sendo geralmente levantados aí pela esquerda, né? A questão da dívida pública. Obviamente, não estou e jamais defenderia isso, um default da dívida pública. Eu acho que isso é impensável. Ou sei lá, mas quem sabe renegociar algumas coisas. Eu não sei qual seria o impacto de uma auditoria, não a auditoria dos órgãos, das institucionalidades que já existem, né, como tribunais de contas, Ministério Público, etc., legislativo, mas uma auditoria externa, sem ser na concepção, né, institucionalizada. E eu não sei qual seria o impacto disso, acho que tu poderia comentar um pouco melhor sobre isso, até para desmistificar. Isso é um grande dogma da esquerda, a gente acaba defendendo isso às vezes sem refletir muito. Eu pelo menos faço às vezes isso. E a outra questão é a seguinte: pelo que eu entendi da tua explicação,
a PEC, ela é uma medida emergencial, é o que é possível, diante das outras saídas envolverem um custo político muito elevado e não serem factíveis a curto prazo, né? Eu concordo plenamente contigo, depois de te ouvir, mas a PEC não vai resolver todos os problemas, ainda vai ficar faltando uma organização melhor do orçamento, e aí eu quero me referir ao aspecto distributivo do orçamento. E aí, se a gente olha para o orçamento, naquele gráfico de pizza, né, a gente vai ver do lado esquerdo do gráfico, grande parte está, de novo, lá a dívida pública. Do outro lado, nós temos uma fatia tão grande, né, não tão grande quanto, mas também bastante grande, da Previdência Social. E aí, orçamentos anões, né? Saúde, educação, assistência, que é algo que garante direitos sociais básicos e garante consumo, né, para o mercado mínimo, assim. Como é possível com a PEC, a minha pergunta para finalizar, né? Minha pergunta é, como é possível com a PEC, ou se a PEC favorece isso de alguma forma, ou se ela sequer toca nisso, se ela favorece essa redistributividade do orçamento. Desculpa se não faz muito sentido, mas são questões que eu preciso até para poder um dia conversar com alguém que me interpele sobre isso. Para mim, ela faz total sentido. Eu acho que é bem interessante, porque os temas são interligados. Primeiro, só fazer uma retificação que você falou no começo, que a PEC não afeta a transferência da União para ente subnacional em educação, Fundeb, tanto a transferência que ela... Assim, é importante, tanto que a União transfere para o Fundeb uma parte via dedução de receita e a outra via despesa. Não afeta nenhuma das duas. Então, isso é importante até porque a gente tem que argumentar de uma maneira honesta, entender assim, ela tem problemas, mas não é isso. Bom, agora, vendo seus argumentos foi engraçado, porque dá para ver uma influência grande da auditoria cidadã da dívida. E quem me conhece sabe que eu discordo muito deles, de todos basicamente de tudo, né? Bom, primeiro, aquele gráfico de pizza, assim, vamos lá. Primeiro pressuposto. Eu entendo que sim, a despesa de juros do Estado brasileiro é alta demais para qualquer padrão internacional. Então, a gente está de acordo. Isso é um problema e que precisa ser atacado. E que não é só, ela é alta não só porque temos um Estado perdulário, porque uma das explicações o Estado gasta demais, os agentes olham para o futuro que aquele Estado vai dar o default e cobram juros muito altos. Ou o Estado gasta demais, isso gera inflação, precisa aumentar juros. Não é esse o meu pressuposto sobre isso. Segundo ponto, não tem também muito problema com o default da dívida quando o país é insolvente. Se você é insolvente, você não tem o que fazer, tem que dar o calote da dívida. Eu sempre penso no plano Collor, não tenho grandes problemas com ele. Naquele momento, o Estado brasileiro era insolvente, não pagar a dívida foi um caminho, não diria nem que é um caminho razoável, era o único caminho. Hoje, isso não está acontecendo, então hoje eu seria contra um default da dívida pública. Mas por conta de entender que o Estado não está insolvente. Aí, você citou o gráfico de pizza, para mim eu sou um grande crítico daquilo. Por quê? Ele mistura coisas que não poderiam ser misturadas. Existe um orçamento primário, que é de algumas despesas, e um orçamento de juros. E não é simplesmente porque isso é feito para agradar rentista e tudo mais. Até pode ter isso também. Mas existe uma funcionalidade muito importante. Por exemplo, no dia a dia, se você olhar no site do Banco Central, são colocados títulos no mercado todo dia. Às vezes assim, olha, caiu uma taxa de juros pré-fixada, vou colocar um título para influenciar na taxa de juros. Ou o próprio Tesouro, hoje os juros estão mais baixos, vou resgatar um título. Aquilo entra como receita financeira e sai como despesa financeira no mesmo dia. Essa base vai ficar muito inflada. Então, não tem muito sentido misturar isso daí. Então, se você fizer porque é engraçado, a auditoria mostra o gráfico de pizza para despesa, mas não mostra para receita. Se você fizer, e aí convido você para dar uma olhadinha no meu blog, a receita financeira também é quase metade da receita. Por isso que eu não acho que ele induz uma ideia falsa de que hoje, se você reduzisse, se você parasse de pagar juros, você teria aquele espaço inteiro do orçamento para saúde, educação, previdência. É uma ideia muito atraente, é muito difícil competir com ela.
mas ela é falaciosa, porque ao mesmo tempo que você tiraria aquela despesa, você tiraria aquela receita. Então, o gráfico, na verdade, deixaria de existir, aquela metade deixaria de existir, seria um gráfico de pizza com menos receita. Tá? A ideia de editoria de dívida pública não veio do nada, ela está na Constituição, está nas ADCTs, porque ela veio dos anos 80, o nosso contexto era a crise da dívida externa, era uma situação específica, o Brasil ficou insolvente, a gente teve aquele problema de inflação alto por conta da dívida externa, e daí decorreu o plano Collor, né? Foi muito grave aquela conjuntura. Sem entrar no campo jurídico, eu entendo que aquilo não se aplica, porque aquela dívida externa já foi toda substituída, paga. Hoje a dívida externa brasileira, do ponto de vista da União, não é um problema. Existem algumas empresas com dívida externa elevada, mas do ponto de vista da União, não é mais um problema. E por que eu discordo da ideia de auditoria da dívida pública? O pressuposto da auditoria que eles falam são algumas irregularidades, como o pagamento de juros compostos. Se você entrar no site, eles vão colocar. Que eu entendo que não são irregularidades, ou muitas vezes eles falam, olha, isso não é transparente, eu entendo que é super transparente, às vezes a gente não entende, não sei onde procurar. Então, assim, entendo que é um falso caminho. Significa que eu não vejo um problema aí? Claro que não, e aí para mim é um dos principais problemas da PEC. Carga de juros é um problema gravíssimo, que precisa ser atacado. E aí, até falo, a gente podia fazer um outro hangout, porque esse é um assunto muito técnico, que demanda uma discussão muito grande, onde se encontra política fiscal, monetária e cambial. Então, um dos problemas. A taxa Selic é uma taxa que corrige a dívida pública, mas também é a taxa que o Banco Central usa para a meta de inflação. Temos aí um problema. Se você for no site de outros bancos centrais, até da Turquia, para usar um país emergente com uma estrutura de renda similar à do Brasil, são duas taxas diferentes. A taxa de curto prazo é um pouquinho mais baixa, e a taxa, existe o equivalente a uma Selic, que é um pouquinho mais alta. Né? Então, a política monetária fica cara demais para a dívida pública. Tem propostas do Banco Central captar depósitos de instituições financeiras que me parecem muito razoáveis, não são antimercado, vários lugares fazem isso, e, aliás, isso é um problema que a LRF criou, né? Ela fez o Banco Central, em tese, não pode emitir título, que é uma meia-verdade, mas enfim. E aí, então, o primeiro ponto é esse. A taxa Selic é a taxa que remunera a dívida pública, você mistura duas funções da mesma taxa, encarece a dívida pública. Segundo ponto é a política monetária, a política cambial, perdão. Você está aí, é interessante, porque assim, estamos num contexto de globalização, abertura financeira, muito bonito, agentes racionais que se endividam lá fora, entra um fluxo de capital que em alguns momentos que a nossa economia não consegue dar conta. Faz compra reserva. Hoje temos, posso estar errando na casa decimal, mas é algo como 380 bilhões de dólares em reservas cambiais. Isso custa, porque para ter isso daí o Banco Central tem que emitir dívida. Né? Não é direto o mecanismo, mas em linhas gerais é mais ou menos isso. Isso custa, esse dinheiro entra, é um dinheiro que começa a ter uma oferta de moeda excessiva no Brasil. O que o Banco Central faz? Tem que emitir título para secar essa liquidez. Isso custa muito. Rafael. A gente vai acabar voltando à discussão, mas é para falar exatamente disso que você está falando agora, para onde a gente começou, né? Você, no seu blog e outros espaços, no Facebook, você atacou muito um argumento que você dizia que era falacioso a favor da PEC, né? 241, agora PEC 55, que é a de dizer que houve um aumento explosivo do gasto público, né? Da despesa pública, né? Claro que o governo Dilma teve a sua parcela de responsabilidade na situação atual, né? Mas não é tão simples assim. Não. Primeiro porque já era uma trajetória que vinha de um certo tempo, e você fala também, que eu acho que era o que você ia falar agora, né? Que o problema fiscal também está associado à política cambial. Né? Aí você podia tentar falar assim, né, que nem como aquela página diz, né, o economês em bom português para a gente tentar explicar assim, como é que a política cambial ela ajudou aí a criar um rombo fiscal.
Não, com certeza. E acho que é uma parte importante, porque se a gente olhar, até eu tenho um gráfico, né, até pus no meu blog, a gente olha, os grandes saltos da dívida pública coincidem com os grandes ajustes cambiais. Qual que é o problema que a gente tem? A gente entrou no plano real, com a dívida pública baixinha, manteve aquela âncora cambial insana por muito mais tempo do que deveria manter, ninguém mais acreditava, e aí em 98, 97, 98, o governo emitia dívida indexada a câmbio, porque ninguém mais acreditava. A gente tinha Selic a 40%, mas ninguém acreditava. A gente acreditava que o câmbio ia desvalorizar tanto que o governo se segurou mantendo a dívida cambial. Quando vem a depreciação em cambial em 99, a dívida pública explode, primeiro salto. Eu já não tinha âncora cambial, mas o governo não tinha reserva, ataque especulativo contra o Brasil, que alguns falam que é efeito Lula, mas a Turquia não tinha o Lula e caiu exatamente igual ao Brasil, não tinha reserva. Novamente, para tentar salvar o câmbio, emite uma dívida dolarizada, vem um ataque especulativo, a dívida pública explode de novo, chega num dos maiores níveis da história. Era consistente na década passada, depois dessa crise. Vem a crise atual, e de novo a gente olha, está associado, porque o que acontece? Antes da crise de 2008 para frente, começou a entrar dólar demais no Brasil. Fazendo um gancho com o pessoal que gosta de medidas tributárias, eu defendo, por exemplo, IOF, a entrada de capital, é uma coisa mas não com fins arrecadatórios, com fins de regular. Está entrando demais capital de curto prazo, põe IOF para reduzir isso daí. Aí o pessoal vai me matar, mas as retenções agrícolas, como a Cristina Kirchner fez na Argentina, commodity está supervalorizado, imposto de exportação com alíquota, mas também não com fim arrecadatório. Isso é bem difícil, porque no Brasil as coisas a gente faz com fim de intervenção do domínio econômico, acaba virando arrecadatório, tá? Ou seja, desvalorizou a commodity, baixa a alíquota de novo. E por fim, hoje o investidor estrangeiro que vem no Brasil investe em renda fixa, ele paga 15% de alíquota. O investidor nacional paga de 22,5% a 15% a depender do prazo. Foi feito para entrar mais estrangeiro e baratear o custo da dívida pública, mas é uma distorção. Acaba entrando mais capital. São 3 medidas tributárias aí que eu acho que ajudariam a corrigir a distorção do câmbio, né? Como vocês podem perceber, eu sou seguidor do Bresser Pereira. Acho que o câmbio hoje é o grande problema, é o que explica a nossa crise. Acima de tudo é o câmbio. E aí, mas qual que é a questão, né? Voltando, fiz essa digressão. Na década passada, quando começou a entrar dólar demais, não tinha tanto problema, porque o setor público foi pagando dívida, pagava dívida de título antigo e tudo mais. A partir do momento ele teve que constituir reserva, porque o nível de reserva era muito baixo. Chegou num momento, o nível de reserva já era muito alto e não tinha mais o que fazer. E aí o que aconteceu? O capital continuou entrando. E aí, o nosso nível de reserva hoje, ele é muito alto, ele não tem... um dinheiro complicado, porque se você internalizar ele hoje, valoriza demais o câmbio, distorce demais, é muito dinheiro. Você não tem, e ele custa, porque a nossa dívida pública vai custar Selic mais alguma coisa. O pessoal usa muito Selic como sinônimo do custo da dívida pública. Não é verdade, é mais ou menos. Tem vários títulos, mas uma dívida pública que custa aí 14%, 15% ao ano, com uma reserva que rende, sei lá, 4% ao ano, quando muito. Então tem esse descasamento, ou seja, aqueles 380 bi estão custando 10% ao ano, mais ou menos. Fazendo uma conta de padaria bem simples, você dá uma ideia de um problema sério disso. Tá? Ou veio a crise não, né, que eu não entendo nem que é crise. O câmbio de 2014 para cá, ele se depreciou. O Banco Central lançou swaps cambiais para compensar isso. Isso deu prejuízo em 2015. Esse ano está dando lucro, mas ano passado deu prejuízo. Mas você acaba tendo que... o fluxo cambial é uma coisa tão forte que ele acaba mexendo tanto na política. Essa é a questão. Você tem uma desvalorização cambial, aí você precisa, que isso produz inflação, subir os juros, e aí já aumenta o custo da dívida pública pelo lado dos juros. Mas a desvalorização também aumenta a inflação, então aumenta pelo lado dos títulos indexados à inflação, dos títulos pré-fixados. E você tem que aumentar a Selic para combater a inflação, aumenta do custo da Selic. Cada vez que você tem um choque cambial, o custo da dívida pública explode. Então, enquanto a gente não atacar isso, e não é uma questão simples, porque você também vai mexer em interesse, né? Existe o investimento lá fora, o endividamento lá fora é muito mais barato, então as empresas brasileiras
acabam recorrendo muitas vezes a isso. Enquanto você não atacar essa questão e não começar... E aí, hoje, no mundo de hoje, é quase uma heresia falar, mas já mesmo no FMI a gente fala, olha, controle a entrada de capital, tudo bem. Se eu não mexer nessas questões, e aí eu vejo o IOF como o melhor instrumento, porque o problema é assim, o mercado vai reclamar, claro, tudo que... Mas se você sabe de antemão, com uma regra clara, o quanto vai entrar, tende a ser mais bem aceito do que você ser errático não, vou colocar um imposto depois, tá? Mas é essa a ideia, você tem esses fluxos cambiais que geram um problema enorme. Lembrando que eu falei assim, o Banco Central não pode emitir títulos pela própria LRF, mas ele pode emitir swap cambial, ele não emite título público, mas pode emitir uma coisa que dá prejuízo sem nenhum limite, não existe, a LRF não põe limite, ninguém decide o quanto o Banco Central vai emitir. Não estou nem dizendo, eu acho que até os swaps foram bem sucedidos, tudo mais, conseguiram evitar crise, não custaram tão caro, né? O saldo até hoje deles, de 2008 para cá, foi que eles custaram 27 bi, não é tão caro assim, mas eles criam distorções. Então, toda essa governança, essa relação Banco Central-Tesouro precisa ser repensada. O Banco Central não capta depósito, o Banco Central não emite títulos. Aliás, é até curioso, isso torna a gente pior na comparação internacional, porque nos outros países a dívida do Banco Central não entra na dívida pública. Aqui aquele monte de operação compromissada entra, então quando se olhar a nossa dívida pública, ela fica pior do que ela deveria na comparação internacional. Você quis ser mais realista que o rei e parece que você é pior do que você é. Essa questão hoje você tem um regime de meta de inflação no qual o Banco Central tem que perseguir o ano calendário, que é insano, né? Hoje o Banco Central está discutindo que a inflação para o ano que vem ainda não está em 4,5%, que é a meta, mas em 2018 ela está, ou seja, não importa se não vai fechar em dezembro, os agentes já estão vendo que a meta de inflação vai ser atingida. Isso é um aspecto relevante. Então tem uma série de problemas aí que demandam questões regulatórias, e sempre que eu falo disso eu sou acusado de abusar de tecnicalidade e tudo mais. Eu juro que eu não gosto dessa história de você ficar usando vocabulário mais técnico para parecer erudito. Eu acho muito esconder uma mediocridade. Eu juro que eu tento me aproximar e fazer um debate um pouco mais claro para quem não é da área, mas tem um monte de problema aí, que são questões técnicas, que não é uma auditoria que vai resolver, é você repensar a lei, é você, digamos assim, porque a auditoria teria que ver se tem alguma coisa irregular. Não tá, ela está cumprindo a lei, uma lei que é ruim na minha opinião, mas cumpre. Então, gente, sensacional o debate, acho que a gente cumpriu aqui a função, né? A gente explorou aí vários aspectos da PEC, questões análogas, né? Dilemas redistributivos aí do Estado brasileiro. As perguntas giraram, né? Como não podia deixar de ser, as questões levantadas, né? Em relação aos prejuízos que a PEC gera no aspecto redistributivo, né? Mas também, até pelo perfil aí do nosso palestrante hoje, do Rafael, a gente atacou também as questões aí com bastante objetividade, né? Acho que isso é importante aí, pelo menos na qualidade do debate que a gente quer fazer. Então, Rafael, eu vou passar a palavra para ti aí só para, sei lá, algumas considerações finais, eventuais indicações aí de texto e tudo mais, e aí a gente já encerra em seguida. E assim, queria te agradecer, obrigado aí, viu, pela tua disposição aí. Acho que praticamente aqui só o João eu já conhecia, né, pessoalmente, né? Para quem diz que discussão de Facebook não dá em nada, né? Eu acho que esse momento aqui que a gente está tendo né, bem legal. Então, bola tá com você, Rafael. Eu queria só dar uma palavrinha aqui, dentro do que já foi abordado, na verdade, né? Eu acho que, no final das contas, trazendo para esse show aí que o Rafael nos deu aí de economia, o que talvez nos preocupe um pouco mais, independente da questão técnica do que a PEC aborda, é a intenção de quem está envolvido, né? Eu acho que, lógico que a gente acaba deixando de lado essa questão da boa vontade política de quem está promovendo a questão da PEC, mas eu acredito que, no final das contas,
levando em conta naturalmente tudo que foi trazido pelo Rafael. O que acaba deixando todo mundo mais preocupado é exatamente qual que é a intenção real de quem promove a PEC nesse momento. E aí, dar boa noite para a galera e agradecer pelo espaço aí. Opa, valeu, Jorginho. Vou passar aqui para o Rafael já, né, comentar um pouco aí o seu comentário, né, e já em seguida aí já fazer as considerações finais. Então, até mais, pessoal. Boa noite aí. Boa noite. Tudo de bom, né? Em primeiro lugar, agradeço a participação, a paciência e até as perguntas, porque são bem legais. Sobre a intenção da PEC, a minha opinião é que tem muito economista desonesto que acredita no modelo de Estado menor. Ele acredita, e de verdade mesmo, que o Estado menor é o melhor para a sociedade. Eu acho uma crença legítima, tá? Pode ser que não seja o que eu acredito, mas ele quer impor aquilo como uma escolha que ele técnica, e não é técnico, isso tem que ser político. Então a gente tem uma agressividade política muito grande, falando, não pode aumentar a carga tributária, gente inventando uma curva de Laffer para dizer que não pode. Não é uma questão técnica, é uma questão política. A carga tributária não aumenta, é uma questão política, porque tem gente que não quer pagar o pato. E aliás é curioso, né, porque quem não quer pagar o pato é quem foi responsável pelas piores políticas econômicas, como MP do setor elétrico, como desoneração, mas tudo bem. E aí, assim, gente, eu coloco lá no nosso perfil do Facebook, tem essa questão é engraçado porque eu não consigo achar literatura nessa questão do Banco Central, que eu acho um dos temas mais centrais. Acho um texto lá do Carlos Caval, que agora está no Safra, mas já foi secretário do Tesouro, um economista que eu gosto bastante, propondo dessa questão do setor público, do Banco Central captar depósito dos bancos. Mas essa questão Banco Central, Tesouro, eu não consigo encontrar texto. E o pior, e aí acho que tem um monte de burocrata que está acompanhando comigo, parece que são discussões que ficam dentro da burocracia e não saem. A gente não pode publicar porque a gente mexe com dado sigiloso, ou porque é nosso trabalho e tudo mais. E em breve eu quero produzir algum texto sobre isso, porque assim, me incomoda muito não encontrar. Parece que assim, tem um pessoal de mercado, e aí é um problema, né? Quem está no mercado não quer discutir o Brasil, quer ganhar dinheiro no mercado. Eles sabem muito bem como funciona, mas para eles não é relevante. O pessoal de academia, e aí é uma crítica que eu faço, muitas vezes não conhece mercado. Nem sou cara de mercado, sou burocrata do Banco Central, mas existem operações lá que o Banco Central está envolvido no mercado, não tem jeito. E é importante essa ponte. Aí você vai se socorrer na academia, a academia não tem nem produção sobre o assunto. E a gente fica naqueles fóruns internacionais de organismo internacional, mas é um debate muito para dentro. Tentar produzir alguma coisa sobre isso, principalmente essa questão cambial, que eu acho importante, de política monetária, cambial, tudo mais. Mas o que eu garanto para vocês os dados existem, eles estão lá na internet. Hoje eu consigo saber o quanto o Banco Central fez de leilão de título público. Não é um dado secreto, qual foi a taxa, tudo mais, que eu vejo muita gente, isso é super... não é transparente. Não, consigo, está na internet, qualquer um pode ver. Né? Eu tenho bastante conforto em dizer isso. E para fechar, assim, acho que ficou claro, assim, se eu fosse votar, fosse um senador votando, eu votaria contra a PEC. Mas eu também não acho que ela é essa catástrofe que as pessoas estão colocando. Eu acho que o debate é um debate, para mim, é o debate mais nojento que eu já vi no Brasil, porque as pessoas... eu vejo assim, uma colega economista, eu gosto muito dela, nem conheço pessoalmente, só de debate, ela falou assim, os economistas estão no limite da responsabilidade técnica, estão jogando sujo mesmo, argumentando, fingindo que ela, enfim, colocando certeza onde não tem, desqualificando o oponente, citando estudo que não existe, enfim. Dizendo que a PEC é pró-pobre. Oi? Dizendo que a PEC é pró-pobre. Exato. Não dá também, né? Vamos, ela tem, como eu falei, ela tem sua racionalidade. Eu acho que ela até pode, assim, se você pensar na base mesmo da pirâmide, tem como uma PEC, um Estado mínimo, você pode, assim, politicamente pensando, aumento o Bolsa Família, vou indexar ele para sempre e consigo, faço um limite que inclua 40% da população. E coloco como cláusula pétrea isso daí. Não é muito dinheiro, não vai chegar a 2% do PIB. Com isso, comprei apoio político dessa gente, mas fica um monte de gente no meio da pirâmide aí que não tem jeito, a conta não fecha, alguém vai ter que perder. No momento que eu mantenho a posição relativa do Ministério Público,
do judiciário, da defensoria, não posso reduzir vencimento de funcionalismo, não posso reduzir, não vou mexer na aposentadoria dos militares, que se aposentam super cedo, não adianta, alguém vai ter que pagar a conta, não tem jeito. Não vamos criar a necessidade da PEC que ela não tem. Desculpa, já tinha encerrado aqui, mas eu vou intrometer, né? Porque foi como a primeira pergunta que eu te fiz, né? A PEC diz claramente que o executivo pode compensar o estouro de teto dos outros poderes. Então, quer dizer, se o juiz gastar demais, né? O executivo pode compensar, né? Pô, isso não pode, ela vai. Acho que é nos 3 primeiros anos, né? Isso mudou, a última vez que eu vi era nos 3. Novamente, a ideia foi para acomodar os aumentos escalonados do judiciário. Mas enfim, calei o bico aqui. Não, mas é isso que você falou. Mas é que tem que tomar cuidado que a gente usa esse pode, mas o pode vai, né? No momento que você fala poder X, você tem um limite tal, pode ter certeza, eles vão correr para executar o orçamento para chegar no limite. E falar, executivo, acho que é 0,25 lá que o executivo tem que, se eu não me engano, é que a PEC vai mudando de versão e tudo mais, né? Os poderes não vão entender, agora esse é o nosso limite, temos que gastar tudo, se a gente não gastar tudo, o nosso limite está alterado, né? É uma pena. Mas aquele 0,25 foi uma conta de chegar para acomodar aquele aumento dos servidores. Mas é isso, gente, já olha, 10h20, o pessoal aí já está... Mas agradeço. Vocês sabem que eu estou no Facebook, discuto, tem meu blog, enfim, estou sempre, na medida do possível, entrando. Principalmente se tem briga, eu adoro, né? Vocês sabem disso. Então, Rafael, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bacana. Vamos deixar lá no nosso canal do YouTube. E, pessoal, boa noite aí, valeu. Afonso, Daniel, Jorginho, Matheus, João Daniel... nossos outros camaradas aí que estão com a gente, né? Vamos continuar na luta aí, vamos continuar debatendo o Brasil, né? E marcando a posição, né? Então, boa noite, pessoal, até mais, hein? Boa noite.